Vou me colocar aqui maior, fica mais fácil de prestar atenção. Então, pessoal, o nosso objetivo hoje é começar uma série de aulas, não sei nem quantas de fato vão acontecer, mas a intenção é dar um subsídio, um apoio, um amparo, um outro ponto de vista de quem já passou por isso, já viveu bastante isso, né? Para que vocês tenham um ponto de partida, uma ideia, uma concepção, ou pelo menos não cometer os mesmos erros que eu e muitos outros vestibulandos cometemos, tá? Será que se eu fico assim? Não, tá certinho, é isso mesmo. Vou só fazer uma coisa aqui. Acho que não dá mais. Então, o que acontece? Nós vamos fazer aí uma apresentação inicial, vamos dar umas linhas gerais, aí nós vamos trabalhar um pouquinho alguns pontos, alguns aspectos, talvez não dê para terminar tudo hoje, vai ter que continuar amanhã, né? E depois eu vou tentar pegar aspectos mais específicos daquilo que vocês querem, para poder dar um exemplo e vou propor uma tarefa, uma coisa para vocês poderem trabalhar. Qual é o ponto fundamental, assim, o motivo central de tudo isso? Se vocês já jogaram um jogo, seja ele qual for, você vai notar que quem ganha um jogo, na grande maioria das vezes, tirando o fator sorte, que é um fator que sempre está envolvido com maior ou menor intensidade, as pessoas que na maioria das vezes ganham é porque estabeleceram a melhor estratégia. Então, quando você vai ter que tomar algum tipo de conduta semelhante a um jogo, é fundamental você ter uma estratégia. Exemplo, eu quero, sei lá, ter uma casa. Você precisa ter uma estratégia. Eu quero ter um carro, eu quero tirar a carteira de motorista, eu quero arranjar um namorado, uma namorada, eu quero ficar livre do namorado, quero ficar livre. Tudo tem que levar uma estratégia. Não é só ir pura simplesmente chegar lá e fazer as coisas, que até pode dar certo, mas na maioria das vezes não funciona da melhor forma possível. Vestibular é um assunto muito complexo, porque hoje no Brasil, aproximadamente dentro de todas as universidades brasileiras, nós temos algo em torno de 500 profissões. Então, poxa, eu escolher um curso no meio de 500 cursos e ter a segurança de que foi o melhor, foi um dos melhores cursos que eu deveria ter escolhido, é muito complicado. Tanto que, só para vocês terem uma noção, a minha estatística pode estar um pouco velha, mas ela deve refletir a realidade de hoje, mesmo porque o fator pandemia não dá para interferir em tudo, então não dá para ter certeza de nada. Mas pelo menos há uns 4 ou 5 anos atrás, aproximadamente 30% dos alunos que entram na faculdade, eles desistem de terminar o curso antes do final. Foi feito um trabalho pela USP a respeito desse tipo de desistência, tá? E tentando descobrir qual foi o motivo, por que será que 30% dos nossos alunos desistem do curso? E tem N fatores, mas um dos mais preponderantes é o fato do aluno entrar iludido. Ele imaginava que o curso era uma coisa, e à medida que o curso foi se delongando, ele percebeu que não tinha nada a ver com aquilo.
vocês vão ver que ao longo dessa nossa conversa eu vou usar muita gente de exemplo, mas em especial eu mesmo, porque a experiência que eu acompanhei de mim, né, é mais fácil de exemplificar. Quando eu estava no vestibular, por falta de informação, e é isso que vocês não podem ter, eu achava que um curso que me encantava era o tal da ciência da computação, porque no meu preconceito, na minha falta de informação, eu achei que ciência da computação era a disciplina que ia ensinar a construir robô. E eu queria construir robô por vários fatores que agora não interessa falar. Prestei, mas por decorrência de outros fatores, eu não passei. E o que acontece? Hoje eu agradeço, porque o cientista da computação ele nada mais é do que um cara que estuda os meios de programar os computadores. Que para mim isso é muito chato. Então imagina só, eu tivesse passado naquela época, muito provavelmente eu seria um dos que iria desistir do curso no meio do caminho. Não que isso seja uma perda total, porque você estudar 1, 2, 3 anos alguma coisa, tá? Vai te acrescentar, vai transformar você num profissional mais especial, né? Também vou contar histórias nesse gênero, porém, não é o que se deve fazer, né? Não é, se você tem uma opção de não ser desta forma, melhor que não seja assim. Para deixar bem claro, eu vou começar a nossa apresentação e vou trabalhando os itens sem pressa, tá? Então, eu vou pôr a apresentação aqui. Vou começar ela aqui. Será que não entra? Tem que apertar aqui, vamos ver. Vamos ver se é por aqui. Vamos ver se agora dá o F5. Dá. Só tentar descobrir como é que funciona isso desse jeito, gente. Ei, é duro ser marinheiro de primeira viagem nessas coisas. Ah, agora deu. Então vamos lá, tá? Então nosso objetivo é propor um método. Vamos dar uma olhadinha nesse método. Basicamente, para a gente ter sucesso, né? Porque o objetivo nosso é o quê? É obter sucesso na nossa ação. Vocês querem estar hoje se colocando numa condição que lá no final do ano ou em outro momento qualquer, vocês vão atingir o objetivo de vocês, que é estabelecer um caminho para chegar no alvo que é o curso de vestibular que vocês querem. O grande problema nisso tudo é que a gente às vezes pensa que quer uma coisa, como eu já falei, e na verdade a gente é habilitado e será mais feliz em outra coisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar o curso que a gente vai querer. Pelo menos dos vários, porque é muito comum se perguntar para um vestibulando, como vocês mesmos, ah, o que, que você quer prestar? Ah, eu gostaria de prestar medicina, mas também eu penso em biologia, penso em engenharia não sei o que, eu penso nisso, eu penso naquilo, eu penso naquilo outro, e a pessoa faz um rol aí de 5, 6, 7 cursos que ela tem interesse. É comum isso? É muito comum. Na verdade, é o mais natural, né? É raro o acontecimento da pessoa que não, eu quero só isso, eu tenho certeza do que eu quero, é isso aqui que eu quero e acabou, não quero mais nada. Existe também, mas não é comum, tá? Então a gente primeiro tem que ter uma noção.
Porque o grande problema é o seguinte, gente, se a gente estivesse num restaurante e ele tivesse só arroz, feijão e bife, aí fala, pode escolher o que você quer comer. Na melhor das hipóteses, você pode escolher um dos três ou os três juntos, porque é o que tem. Aí você vai lá naqueles comida por quilo que tem 85 pratos. Não dá para comer os 85. Então você vai ter que olhar o qual e comer. Né? Geralmente é assim, você dá uma olhada no geral, você vê tudo que tem para comer, aí você fala, eu prefiro mais esse e aquele. E aí pega o que você prefere. É a mesma coisa. Mas só que para isso, a gente tem que estar num lugar ou numa condição que a gente está vendo tudo que existe e dentro de tudo que existe, o que é que de fato eu quero. E aí concentrar o esforço nessa situação, ok? Ah, deixa eu só dar uma olhadinha, vou interromper aqui, que parece que chegou alguém. Ixi, não chegou mais ninguém, não. Só perguntando, vocês estavam vendo direitinho a apresentação? Sim, Ah, sim. então, ixi, fechei tudo aqui. Pera um pouquinho, gente. Ué, tá aberto aqui, por que que ele não vai pegar? Ah, acho que eu já sei que barulhinho que tá me atrapalhando aqui. Pronto. Tá aqui. Agora chegou. Desculpa. Quem que chegou agora que eu não vi? Ô, gente, desculpa, tô apertando as coisas aqui e tá dando um problema. O F5 no programa sai fora, agora que eu percebi. Entendeu? A Giovana também chegou. Parabéns. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo compartilhar. Ok. Exibir. Vamos ver se ele aceita o F5 agora. Isso. Pronto. Tá todo mundo vendo, né? Sim, Tá. Então, olha lá. Essa é a primeira parte. Segunda parte, depois que a gente já sabe que curso que a gente quer, o conjunto de cursos que a gente quer, a gente tem que determinar o vestibular, gente. Porque às vezes você escolheu, por exemplo, que nem a nossa amiga falou de letras, na Unesp. Beleza. Ela já deve ter feito esse tipo de escolha por conta que o curso é o que ela quer e a distância é o que ela quer. Nós ainda vamos falar sobre isso, tá? Mas, às vezes, você quer um curso, por exemplo, letras mesmo. Às vezes, na Unesp, você tem um grau de dificuldade e em outro vestibular, outro grau de dificuldade. Além do que, tem uma situação bem comum, eu vou repetir isso várias vezes. Você quer entrar na VUNESP, beleza, é ali que eu quero, acabou, definiu, estou no meu lugar. Você vai lá, presta o vestibular. No dia do vestibular, acontece alguma coisa, você não consegue chegar. Ou acontece alguma coisa e você emocionalmente está abalado e você não tem um bom desempenho. Aí você não passa no vestibular. Se você só prestou a VUNESP, o ano está perdido. Então, a gente precisa estabelecer uma estratégia, mesmo que, eu não queria na USP, eu não queria no Enem, mas às vezes é o que tem. E depois nós vamos falar que o que tem às vezes é muito importante, tá? Nós ainda vamos chegar, tem muita coisa para falar, mas por isso que eu falei, determinar quais vestibulares realizar, porque saber o vestibular que você vai prestar vai determinar o seu plano de estudo.
tá? Porque estudar para vestibular assim de forma aberta é um estudo não muito inteligente. Você sempre, quando for estudar, você tem que estudar focando. Quando você vai prestar um concurso público, por exemplo, você não vai só estudar a matéria que eles disseram. Você tem que estudar a matéria focando aquele tipo de prova. Porque as provas têm jeito, têm características, nós vamos ver isso. Então, saber qual prova você vai fazer também interfere no seu processo, tá? Aí, uma vez que você já sabe os vestibulares que você vai prestar, os cursos que você vai prestar, você vai pegar e fazer a localização de conteúdos e padrões de vestibular de interesse. Por quê? Cada vestibular, cada curso tem um conteúdo a ser estudado e tem um padrão para ser realizado. Nós vamos trabalhar isso também. Se você conhece isso, se você se localiza, você sempre vai estar um passo à frente. Para vocês tem uma vantagem enorme fazer tudo isso, porque a maior parte dos concorrentes seus não faz a menor ideia do que está acontecendo em relação a isso, porque vocês vão sempre entrar na cota de ensino público, tá? E no caso da Unesp, por exemplo, é 50% das vagas, tá? Então, ter esses conhecimentos faz diferença. E aí, depois que você juntou todas essas informações, aí você já sabe o volume de estudo que você tem que ter. Porque não adianta você fazer agora assim, ó, Brasília, eu vou planejar. Eu vou trabalhar, eu vou estudar 1 hora por dia, todos os dias, e vou estudar tal matéria, tal matéria. Às vezes você vai perder um tempão. Você vai fazer um esforço enorme. E muito do que você vai fazer não vai servir para nada. É por isso que o pessoal desiste de vestibular. Porque o cara se mata de estudar num ano e não passa. Se mata de estudar no segundo ano e não passa. Aí ele pensa, eu sou muito burro, essa é coisa muito difícil, desistir, chega, tchau e pronto. Vestibular é uma coisa que eu vou falar para vocês que parece até mentira o que eu vou dizer, mas eu sempre provei para quem eu disse e eu sempre estive certo. Só nos últimos 30 anos, não é muita coisa. Vestibular, gente, se passa. Você quer passar no vestibular? Quero. Você vai passar. Agora, você não pode botar na cabeça a seguinte situação: eu quero passar no vestibular deste ano. Aí a história complica. Por quê? Para você passar no vestibular desse ano, você vai ter que estar com as condições mínimas melhores que o pior candidato que iria passar no vestibular. Porque se você não tiver melhor para alcançar a última vaga do vestibular do curso que você quer, você não vai passar. E você tem que estar naquela condição. Se você não tiver naquela condição, não adianta, tá? Então, 1000 coisas levam. Só um exemplo. Eu quero prestar um curso que tem baixa procura, num vestibular que tem pouca gente concorrendo, tarará, tarará, tarará. Aí, gente, tem um volume de conhecimento, um volume de conteúdo, um tipo de prova que, de repente, é fácil, dá para passar logo. Não, eu quero um vestibular mais difícil que tem, do curso mais concorrido que tem. Esse, você vai ter um volume de conteúdo muito maior, uma técnica para fazer as provas muito maior, obviamente exige o quê? Muito mais dedicação. Talvez a dedicação que você vai dar esse ano seja insuficiente. Olha a palavra, insuficiente. Não significa que você é incapaz. Você não atingiu a meta. Mas e se eu passar o ano que vem inteirinho estudando? Pode ser que seja suficiente. Pode ser que ainda não seja suficiente. Vai ter que estudar mais um ano. Vai. Eu tinha um colega, infelizmente já falecido, que ele é aquele cara assim, só curtia, porque ele era bonitão, aquela coisa toda. Só curtia, não queria saber de nada, tal, mas queria medicina. Todo mundo olhava para ele e falava assim: que absurdo, acha? Esse cara, não dá para acreditar. Ele foi 5 anos de cursinho.
Passou. O que acontece? Dedicação. Ele precisou de 5 anos de dedicação para chegar lá. Mas um cara que lá no começo todo mundo olhava para a cara dele e falava: Ah, eu duvido que esse cara passe. E realmente, no primeiro ano não passou, no segundo ano não passou, no terceiro ano não passou, no quarto não passou, só no quinto. Ah, professor, mas se eu tiver que ficar 5 anos estudando para passar no vestibular, para mim não presta. Então, você tem que pensar nisso. Você tem que ir na hora de falar, não, então já nem começa. Se esse é o seu problema, você tem que saber. E aí é que eu estou falando para você, gente, a consciência. Ter conhecimento e consciência daquilo que se é necessário fazer, tá? Até mesmo para estabelecer um plano B, que é uma coisa que depois eu vou falar que é fantástica. Tem vários alunos do Alzira que fizeram isso e hoje estão se dando muito bem. Tem um ex-aluno do Alzira que, se já não se formou, deve estar perto de se formar em medicina, fazendo na Federal de São Carlos, tá? Por uma trajetória muito louca, que depois eu posso comentar com vocês, tá? Mas que deu certo. E olha que o cara passou no primeiro ano que ele estava prestando. Mas houve uma estratégia. Então, o que, que eu estou falando para vocês? É necessário estabelecer uma estratégia. Sair que nem louco, atirando para tudo quanto é lado para ver o que acontece, até pode dar certo. Mas a probabilidade disso dar certo é muito pequena. Ok? Vamos seguir em frente. Como que a gente escolhe um curso, gente? Não é só aquela coisa de coração. Se você for escolher um curso baseado só no seu sentimento, há uma grande chance de você quebrar a cara. Aí eu vou fazer um paralelo que não é, completamente, não é diretamente proporcional, mas dá uma ideia. Você vai chegando no momento que você percebe que você está preparado ou preparada para casar. Ah, então eu quero casar. Eu me apaixonei pelo fulano de tal. Vou casar com ele. Você pode fazer assim? Claro que você pode, porque a vida é sua. Mas fazendo assim, vai dar certo? Opa, aí tem um não sei. Por quê? Porque para você casar com uma pessoa, você tem que lembrar que além do sentimento, além de uma afinidade, existe o fato de você estabelecer uma convivência com uma pessoa por 30, 40, 50 anos. Às vezes, uma convivência maior do que você teve com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. E se com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos já teve treta, com certeza teve, tá? Imagina com outro cara que não nasceu na mesma família. Então, hoje que você está apaixonado, apaixonada de uma maneira perdida, né? Que você olha para a pessoa e acha ela, nossa, melhor pessoa da face da Terra, sendo ela assim ou não, não, você vai estabelecer um critério que vai dar, tem grande chance de dar errado. E é por isso que acontece tantos divórcios. Porque os critérios que foram estabelecidos no começo não eram os melhores critérios. Vestibular é a mesma coisa. Ah, eu sou apaixonado pelo curso de Química. Então eu só quero Química, eu vou ver Química e a Química e Química e Química. E eu não enxergo mais nada. Aí o que acontece? Passa-se o tempo, por algum motivo eu percebo, me desiludo com a química, aí eu percebo que o certo era eu ser veterinário, que o certo era eu ser professor de história, o certo era eu ser, sei lá, engenheiro civil, né? Mas aí o tempo já passou, gente. Então, conhecer a área de atuação é mais ou menos que nem aquele lá do restaurante. Se você só tiver dois, três cursos para você escolher, você só tem aqueles dois, três cursos e acabou. Você escolhe um e acabou. Agora, quando você olha para uma gama maior, a probabilidade de você estabelecer um novo sabor é enorme. Nesse ponto, eu gostaria de marcar uma coisa muito fundamental, porque as pessoas, por receio, por medo, acabam tomando decisões que depois elas se arrependem. Por exemplo,
Ah, eu escolhi um curso que é lá no Belém do Pará. Ah, não, eu não vou muito longe, aí eu vou ficar longe da minha família. Gente, esquece isso. Na hora da escolha, você esquece isso. Se você quiser tomar isso como definição, toma isso como definição lá no final das coisas. Porque às vezes o Belém do Pará desaparece antes de você pensar na distância, por outros motivos. Então, para não haver erro, tá? Ixi, gente, eu vou ter que parar de fazer a apresentação de novo, porque acho que chegou alguém. Agora acho que chegou. Espera um pouquinho. Chegou mesmo. Vamos ver. A Maria Alice já chegou? Mas eu não estou conseguindo ver a Maria Alice, mas bem-vinda, viu? Nós já estamos aqui no começando já a nossa conversa. Que você perdeu Professor, para gravar? eu Oi. acho que ela não chegou. Agora chegou. Ah, chegou. Maria Alice, seja bem-vinda. Nós já começamos a nossa conversa aqui de vestibular, mas eu vou gravar esse vídeo e vou disponibilizar ele, viu? Então, o comecinho que você perdeu não tem problema não. Eu vou voltar à apresentação aqui. Opa, desculpa. Deixa eu voltar para trás que eu passei. Então, aqui, gente, como eu estava falando, determinar o curso principal ou o conjunto de cursos que você tem que escolher, eu faço uma dica. Você tem que pegar um conjunto razoável de cursos, tá? Tanto na área de exatas, quanto na área de humanas, quanto na área de biológicas, e pensar assim, ó, não, se eu fosse obrigado a estudar, eu gosto de exatas, mas se eu tivesse que ir para o lado de humanas, qual seria o curso que eu escolheria? Se eu tivesse que ir para a área de biológicas, qual seria o curso que eu escolheria? Tá? E mesmo de exatas, coloca ali um rol de cursos, tá? Um tipo, uma listinha de prioridade. Aí, uma vez que você fez esse rol de cursos, você também pode fazer um rol de cursos daqueles que jamais você faria. Quer ver um exemplo? Eu até prestei curso, faculdade de medicina, quando eu estava dando aula em Novo Horizonte, por contas que depois eu vou contar para vocês, e passei no curso de medicina. Eu já era professor, passei. Em tese, eu poderia cursar, dava para conciliar, mas eu jamais vou cursar o curso de medicina. Aí alguém fala, por que, professor? Porque eu tenho fobia de sangue, gente, eu desmaio. Você já imaginou um médico, hoje nessa época de Covid e tal, o cara começa a sangrar, começa não sei o quê, e eu vou na hora que tem que fazer a cirurgia, eu desmaio? Não faz sentido. Eu sou inapto para ser médico. Adoro, acho linda a profissão. Se eu não tivesse fobia de sangue, ou se eu pudesse ser um médico que eu não lidasse com sangue, né? Eu até faria o curso. Eu acho legal. Eu acho muito importante salvar vidas, né? Eu acho isso é muito legal. Mas eu não tenho condição, eu não tenho capacidade de cursar esse curso. Quer ver outra situação? Educação física, eu também acho legal, mas com a barriga que eu tenho e com a falta de vontade de fazer exercício que eu tenho, eu jamais seria um professor de educação física. Como é que eu vou convencer meu aluno de fazer exercício se eu não consigo abaixar e pôr a mão no próprio pé? Então, quer dizer, é uma questão de competência, né? Então, o que acontece? Você pode fazer uma listinha daqueles cursos que você mais gosta e uma listinha dos cursos que você provavelmente não gosta. Fez? Aí, o que você precisa fazer? Dar uma investigada. Porque às vezes você tem preconceito, tanto positivos quanto negativos. O que foi eu? Eu achei que o curso de ciência da computação construía robô. Que eu deveria ter feito lá atrás, quando eu era estudante? Ter entrado em contato com a faculdade, que hoje vocês conseguem pela internet, procurar o currículo do curso, o que é ensinado no primeiro semestre, o que é ensinado no segundo semestre, terceiro, tal, tal, tal,
para descobrir que não tinha nenhum de semestre com robótica. Aí eu ia falar, peraí, mas o curso que eu quero fazer robô, em que hora que eles começam a construir robô? Eu ia descobrir que em momento algum. Então, aquela ideia pré-concebida de que eu estaria fazendo robô cai por terra. Então, o que acontece? Não é o curso que eu devo prestar. Em contrapartida, tem curso que você fala, ai, credo, tal curso, credo. Vai lá e pega o currículo do curso. Porque na hora que você vê o currículo do curso, às vezes você percebe que é muito legal. Além disso, uma das coisas que a gente precisa ver também, gente, precisa, para não tomar surpresa no final, é ver o mercado de trabalho. Eu vou falar isso com mais detalhes mais para frente, mas às vezes você fala assim, eu queria ser tanto farmacêutico, legal, um puta de um curso difícil de entrar, é difícil de manter, aí você se forma e vai ganhar 3 salários mínimos. Um salário de, por exemplo, gerente de loja. E trabalhar que nem um condenado. Quer dizer, vale, tudo bem? É isso que você quer? Então manda ver. Ah, não, peraí, mas eu vou me arrebentar para 3 salários mínimos? Ah, não, então eu prefiro um curso diferente. Entendeu? Você tem que usar esse tipo de parâmetro, por quê? Porque de repente você consegue alcançar o seu objetivo, que é entrar na faculdade, e aí quando você estiver lá dentro e você vê as perspectivas de trabalho que tem para você, você se frustra. Então, são coisas que você tem que se prevenir antes, tá? Mas tudo bem, vamos supor que você fez tudo isso, então você já tem agora a lista de pelo menos 2 ou 3 cursos que você queira prestar. O que você precisa fazer? Determinar quais vestibulares você vai realizar. Por quê? Porque o vestibular A, ele consegue me colocar no curso em tal lugar, o B em tal lugar, em C em tal lugar. Aí vem aqueles fatores de distância. E outra, determinadas faculdades dão um monte de assistência. A Unesp mesmo é muito comum. Você tem moradia, você tem alimentação, você tem transporte, você tem bolsa de estudo. Isso daí tudo eu vou falar para vocês depois. Então, às vezes você fala assim, eu vou morar na Unesp em Registro, tá? Engenharia da Pesca em Registro. Putz, é lá perto do litoral, é 500 quilômetros de distância de Araraquara. Nossa, eu quase não vou voltar nunca. Mas é aí, vou ter que morar sozinho, vou ter que comer, vou ter que me transportar. Registro tem tudo isso para você, tá? Praticamente para quase que o primeiro ano inteirinho. Como é que você descobre isso? Ela entrando no site da faculdade, tendo os contatos que eu vou falar para vocês, e aí você estabelece, pô, isso aí é legal, então eu quero prestar esse curso. Em contrapartida, a engenharia da pesca, por exemplo, na Unicamp, você não tem esse acesso, você não tem esse apoio. Então você vai ter que tomar conta das coisas tudo sozinho. Você vai ter que arranjar um emprego, você vai ter que tocar o negócio. Agora, Campinas tem bastante área de emprego? Tem. Registro? Tem? Não. Então, por exemplo, é tudo coisa que você tem que estabelecer estratégia. E aí você vê qual vestibular você vai prestar. Principalmente por conta daquele motivo que eu já disse para vocês antes. Um único vestibular, um único curso, se naquele dia você tiver um problema, você perdeu o ano. Então você precisa de 2, 3 vestibulares, porque no primeiro você foi bem, no segundo mais ou menos, agora no terceiro você arrebentou, ou então no terceiro você descambou. Então, de 3 tentativas, uma aproveitou, beleza, de repente você passou. Não, das 3 tentativas, as 3 aproveitaram, beleza. É uma questão de chance, é jogo, né? E aí, depois que você estabeleceu quais são os vestibulares e cursos que você vai prestar, aí, gente, vai ter que localizar o conteúdo e os padrões de vestibular, coisa que a gente também vai conversar. E depois, por fim, que você já estabeleceu tudo isso, você já sabe o volume de conteúdo, o tanto de coisa que você vai ter que se dedicar, aí você tem como fazer um plano de estudo. Assim, quanto tempo falta para o vestibular? Falta X dias. Quanto que eu preciso estudar? Tanto. É possível estudar tudo até lá? É. Não, não é possível. Então eu vou pegar que pedaço. Tudo isso nós vamos falar depois. Entendeu? Justamente para fazer você estar na melhor condição
possível a partir da situação que você tem. Tá ok? Por isso que, inclusive, eu divulguei o link para o segundo ano, porque o momento ideal de começar a estudar para vestibular já seria no segundo ano, tá? Porque aí você vai tendo outras possibilidades que, infelizmente, no terceiro ano vai ter, mas só que às vezes você vai ter que se arremeter a mais um ano de vestibular, tá ok? Vamos em frente. Como escolher um curso, tá? Fundamental. Você tem que conhecer a área de atuação. Por exemplo, se eu falar para vocês, vocês escolheriam um curso que tem na USP de São Carlos, USP ou Federal de São Carlos, não tenho certeza, chamado Física Computacional? Ah, não, professor, nossa, física e computador, nossa, não gosto desse negócio. Meu negócio é eletrônica. Então, aí que está o negócio. A hora que você entra no currículo do curso e vê para que serve, aonde atua o profissional e outras coisas mais, você vai perceber que o físico computacional é o cara que cria o programa e a placa que vai ligar o computador a uma máquina que não tem computador, tá? Esse profissional, tudo bem que faz uns 4 ou 5 anos que eu não acompanho mais, mas até onde eu acompanhava, todo mundo que prestava esse curso, no máximo, no terceiro ano, a classe inteira já estava empregada em algum lugar. Por quê? A falta de profissional dessa área. E salários bons, tá? E a concorrência desse curso? Era baixa, entendeu? Então, é coisas que tem que conhecer. Eu tenho certeza que se a grande maioria que prestava o vestibular na área de exatos conhecesse esse curso, muitos tenderiam a escolher esse curso. Mas como eles desconhecem, é aquele negócio, é como no restaurante. Você não sabe que gosto tem aquele prato com grilo, com não sei o quê. Você fala, ai, credo, que nojo. Só que se você comer de olho fechado, você gosta, tá? Então, é coisa que tem que buscar saber, tem que fuçar, gente, essas coisas. Se você não botar a mão na massa, você vai rodar. Então, conhecer a área de atuação, tá? Essa é fundamental. Outra situação importante: habilidades para atuação profissional, que é aquilo que eu disse. Eu acho medicina linda, mas eu tenho habilidade para trabalhar nisso? Não, gente, eu tenho medo de sangue. Ah, o cara acha, por exemplo, que engenharia da pesca é maravilhoso. Beleza. Vamos supor, não sei, né? Eu não fui atrás desse curso, mas vamos supor que a habilidade da pesca, o cara também tem que saber nadar. Ah, eu não sei nadar e eu odeio, morro de medo de água. Então você não pode trabalhar na pesca, né? Ou então o contrário, nossa, eu adoro, nossa, não tem nada, problema nenhum com sangue, nossa, eu acho muito legal, lindo. Não, então você tem habilidade para médico, entendeu? E assim você procura. E, gente, sempre procure o curso do ponto de vista de realização pessoal, nunca de realização financeira. O financeiro vem por último, tá? Primeiro a realização profissional. Eu conheço um monte de ex-aluno meu que é médico, que é um péssimo médico. Por quê? Porque o cara virou médico não pela medicina, mas pelo dinheiro que a medicina traz para ele. Conclusão, o cara não consegue a renda financeira que ele gostaria, porque ele é péssimo, ninguém gosta dele, ninguém procura ele. Entendeu? Então, não adianta. Se você não for apaixonado por aquilo que você faz, muito provavelmente você vai ser um péssimo profissional, tá? E aí não tem o que fazer. Tanto é que, ó, eu sou professor, tive a oportunidade de ser muitas outras coisas, mas continuo professor por quê? Porque é o que eu gosto. Mas isso eu escolhi assim. Tô feliz assim. E vou seguir em frente assim. Entendeu? Muito melhor desta forma, gente, do que você tá rico e triste. Faço de novo o paralelo. Você vai casar com um homem rico, com uma mulher rica só para ficar rico, mas odeia o cara.
Passa um tempo, o dinheiro, você se acostuma com o dinheiro, e aí você tem que encarar aquele cara que você odeia. A tua vida vira um inferno. É melhor você gostar, cara, ficar menos rica, né? Uma pessoa comum, mas casada com uma pessoa que você vai passar a vida inteira feliz e contente com ela, mas com uma restrição financeira, do que cheio da grana do lado de um cara que você odeia. É mais ou menos isso, tá? Outra situação muito importante também, como eu já tinha falado, é a condição de campo de trabalho. Às vezes você escolhe, eu quero ser pedagogo. Gente, pedagogo hoje na nossa região é um tiro no pé. Por quê? Deve ter uma sobrecarga na área de trabalho, assim, para cada vaga que se abre, deve ter mais ou menos de 100 a 150 pedagogos candidatos. Basta ver concurso público. Vai fazer concurso público, professor, já prestei vários deles. Para minha área, às vezes tinha 40, 50 candidatos na vaga. Na área de pedagogia, 5.000, 6.000, entendeu? Então, tem que olhar isso também. Por quê? Porque depois que você se formar do curso que você acha maravilhoso, você vai ter que trabalhar daquilo. E se não tiver espaço para você trabalhar? É um problema. Ou então, que nem no caso do farmacêutico, que vai trabalhar, tem espaço, mas vai ganhar quanto? Vai ganhar lá os seus 3.000 reais e acabou. Tá bom para você isso? Tá bom, então beleza. Ah, não, professor, eu posso fazer o curso por um curso de 14.000 reais. Aí, também é aquele, como eu falei, mas também é um curso que te apaixona? Também é. Então, beleza. Ah, não, eu só vou fazer por causa dos 14.000. Então, cuidado. Eu percebeu que tem muitos pesos a serem considerados. Você precisa pensar em tudo isso. Senão, no final da história, o resultado é ruim. Tá? E aí, justamente, afinidades e rejeições, né? É aquilo que eu falei, para você fazer as suas escolhas de cursos, você vai arrumando assim. Eu gostei de 10 profissões. 5 eu tenho afinidade. Agora, 5 eu tenho rejeições. Então, aí você vai eliminando e vai indicando para ficar mais perto daquilo que seria bom para você, tá? E por fim, a dificuldade de acesso, tá? Existe, no que eu chamo de plano B, um ponto fundamental nessa dificuldade de acesso. Quer ver um exemplo? Eu tinha uma conhecida que prestou medicina. Ela não conseguiu passar. E ela percebeu que ela levaria muitos anos para conseguir as condições para passar. Só que por motivos familiares, ela não podia, ela não tinha esses muitos anos para estudar. Ela precisava entrar logo numa faculdade. Aí eu olhei bem a situação dela e ela não podia sair de Araraquara. Falei para ela, ó, você tem condição de passar em farmácia. Passa em farmácia, por quê? Porque os 2 primeiros semestres de farmácia, as matérias que são dadas na farmácia, são praticamente as mesmas matérias que são dadas na medicina, tá? Porque são cursos que têm similaridades e pré-requisitos semelhantes. Então, o curso é igual, por isso que tem que olhar lá o currículo do curso. Se você escolher curso tal, o que tem nos primeiros anos? Essa matéria. E o outro, essa matéria. Porque que acontece? Eu falei para ela, você presta farmácia, passa toda a matéria certinha no primeiro ano. Quando for passar do primeiro para o segundo ano, dentro das faculdades, existe uma situação muito interessante que é pouco divulgada. Na medicina, por exemplo, tem gente que não vai passar no primeiro ano, vai ser retido. Então, a vaga dele do segundo ano vai ficar ociosa. Um exemplo, o curso tem 40 alunos. Chega no segundo ano, tem 36. Só que o professor, a sala de aula, tudo está tudo para 40. Então, vai jogar fora a possibilidade de formar mais 4 estudantes, porque eles não foram reprovados. Que a faculdade faz? Abre essa vaga para outros cursos que não de medicina, mas que tiveram
o primeiro semestre semelhante, a prestar por essa vaga. Então, aí você pode fazer pleitear essa vaga, concorrer com outros colegas, e aí você está entre os 4 melhores e continuar. Quer dizer, você entrou em farmácia no primeiro ano, mas no segundo ano você consegue passar para medicina e se forma em medicina. O trajeto é muito mais simples. E foi o que ela fez e foi o que ela conseguiu. Em vez de ela ficar 3, 4 anos no cursinho, ela entrou de cara. Era como se ela tivesse entrado de cara na medicina sem ter atingido os métodos, a concorrência da medicina. É uma possibilidade. Então, tudo isso tem que ser planificado para justamente você ter as suas metas, as possibilidades, e é por isso que precisa prestar mais de um curso. Por exemplo, eu quero medicina. Mas e se eu não passar em medicina? Olha hoje, porque o currículo muda, tá? Ah, o de farmácia está parecido. Então, eu vou prestar medicina, por exemplo, na USP, farmácia na Unesp. Se eu passar na medicina, beleza. Se eu não passar na medicina, eu tenho a chance na farmácia. Passei na farmácia, continuo dentro da faculdade estudando vestibular, mas já com a cabeça de que se eu passar em todas as matérias da farmácia, não deixar nenhuma para trás, eu posso ter a chance de que alguém não passou em medicina e aí eu no segundo ano e eu prestar e passar para o segundo ano. É uma possibilidade, ok? Minutinho só, gente. Que horas tem, mãe? Tá. Então ainda dá para falar mais um pouquinho aqui. Aí nós vamos falar dos cursos de interesse e determinação do curso principal, porque você fez um conjunto de cursos, tá? Como é que você estabelece o foco principal seu e os derivados, tá? Você tem que ter contato com o curso, tá? E esse contato com o curso é entrar no site da faculdade, entrar na Câmara de Graduação, ver o currículo dos cursos, o que é ensinado em cada um deles, fazer comparações, como eu já falei, né? Estabelecer as possibilidades que você tem, né? E se aquele assunto parece ser um assunto que é de seu interesse, porque pode não ser, tá? Então, essas comparações que você vai fazer é justamente para falar, para o curso A, B e C tem o primeiro ano parecido. Mas é que na USP é muito comum. Você vai lá entrar no primeiro ano, vamos supor assim, matemática 1, tá? Aí você entra lá, tem engenheiro, tem físico, tem químico, tem engenheiro de materiais, tem médico. Você fala, nossa, mas tá todo mundo na mesma turma? A USP faz assim. Por quê? Porque aquela matéria é comum para todos. Então, o mesmo professor dá aula para várias turmas, naquela mesma sala. Entendeu? Então, você vê essa situação é muito importante. Aí você qualifica os cursos e organiza eles pelo interesse e pelas dificuldades. Principalmente do ponto de vista da dificuldade, é a concorrência, a condição de moradia e a possibilidade de cursar, tá? Porque aí você estabelece essas situações. Mas para isso, o que tem que ser? Eu tenho que conhecer a concorrência, então eu tenho que entrar nos vestibulares para saber candidato vaga quanto que tem, qual foi a pontuação dos últimos, como é que eles alcançaram, de que jeito eles alcançaram. Moradia, por exemplo, você ter contato com o centro acadêmico daquele curso e conversar com os estudantes, entendeu? Hoje, de forma virtual, você conversa lá e fala lá, ó, eu tenho interesse de prestar esse curso que você está fazendo. Para ficar aí na cidade é ruim arranjar moradia, a faculdade banca a moradia, se não banca, quanto que está mais ou menos os aluguéis, é difícil arranjar emprego, dá para arranjar emprego e conciliar com a faculdade, são informações que você precisa saber, entendeu? E no curso mesmo, perguntar, ó, você está cursando, é pauleiro o negócio, é pesado,
ou dá para levar e estudar e trabalhar, tudo tem que saber, tá? Para você tomar a sua decisão. E aí sim você vai estabelecer uma estratégia vestibular associando o curso e o próprio exame de vestibular. Por quê? Na VUNESP, você vai prestar um curso que é de humanas. Então, tem tipos de questões que é para humanas, caminhos que é mais importante para humanas, conteúdos que são mais importantes para humanas. Não, eu vou prestar biológicas, então mesma coisa. Então você precisa saber como que essas coisas acontecem naquele vestibular, porque cada vestibular é de um jeito. E aí sim você estabelece uma estratégia de ataque e foco. Por quê? Gente, o conteúdo de todo o ensino médio que vocês vão ter, ou que se deveria ter, cai no vestibular, na melhor das hipóteses, 40%. 60% de tudo que alguém estuda, quem é aqueles que conseguiram estudar tudo que cai, não vai cair no vestibular. Só vai cair 40%. Entendeu? E desses 40%, uma parte ainda menor é que é garantido cair. O resto cai de vez em quando. Então, obviamente, que é importante você focar naquilo que é mais certeza está dentro do vestibular. Por quê? Porque você vai estudar uma coisa que vai cair, que vai precisar. O duro é você gastar o seu tempo, estudo, dedicação e vontade para uma coisa que não vai estar lá. Entendeu? Uma das coisas que eu questiono muito o currículo do Estado é que eles não priorizam, não valorizam os conteúdos de vestibular. Eles estão numa outra direção. Não vou dizer por que se estão certos, se estão errados, ir para outra direção, mas para aquilo que eu acredito ser o mais importante, eles estão completamente dispersos. Entendeu? Então, quem segue o currículo do Estado está estabelecendo a morte do vestibular para todos os estudantes que estão lá, porque eles não vão estar preparados para aquilo. Entendeu? E você sabendo disso, você vai saber qual é o conteúdo. Aí vai cair aquela situação de desespero. Nossa, professor, vai cair o conteúdo X, eu nunca vi na minha vida. Aí é outra história, nós vamos tratar disso também mais para frente. Mas o importante é você saber que aquele conteúdo X sempre caiu nos últimos vestibulares. Nós vamos falar disso na próxima aula de amanhã. E como que você vai ter que estudar esse negócio, tá? Eu vou interromper a nossa apresentação, eu vou parar aqui. Vocês me lembram que eu parei aqui, porque às vezes pode ser que amanhã eu não consiga me lembrar, tá? Mas eu gostaria de saber de vocês, até agora o que eu disse, se vocês tinham conhecimento disso, o que que vocês acharam? Eu vou, pela minha ordem aqui da tela, eu vou começar pela Ana Beatriz. Ana, você tem alguma coisa para falar daquilo que eu já disse para vocês agora? Não, professor, entendi tudo muito bem. Gostou? Achei interessante. Achou interessante. E você, Caroline? Eu também gostei, eu achei bem interessante algumas coisas que não sabia, já deu para se informar bastante. E você, Letícia? Ah, deu pra abrir bastante as possibilidades, viu? Então, isso é importante, gente. Essa primeira parte é importante, porque eu vejo muitos de vocês naquela ilusão e se dedicando pra caramba numa situação que não vai alcançar, que não vai dar certo, que não vai funcionar como ele imaginava. Então eu sei que essas pessoas vão ter altos índices de frustração. E a pior coisa que eu imagino nessa área é frustração. Porque se você, por exemplo, sabe o que está fazendo, é o caminho que você tinha que seguir, você foi lá e não passou no vestibular, você tem uma decepção.
Ah, eu queria tanto ter passado no vestibular no curso X, não passei. Puxa vida, mas tem o ano que vem. O ano que vem você vai lá, você vai prestar, talvez você passe. Agora, imagina só o cara que quer um curso Y, presta, luta, 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 passa. Aí depois que ele, nossa, com tanta luta passou, chegou lá, puta, não era o que eu queria. Então isso é uma frustração muito grande, gente. Muda, às vezes a pessoa muda a vida de uma tal maneira que não tem conserto, entendeu? E eu acho uma coisa muito ruim vocês, com o tanto de experiência que vocês têm de vida, que ainda é muito pouco, ser obrigado a tomar decisões tão importantes como essas. Porque hoje vocês vão tomar essas decisões baseado no que vocês conseguem entender de vida, o que vocês imaginam para a vida de vocês, tal. Que muito provavelmente não deve ser o que vocês imaginam e pensam da vida de vocês daqui a 10 anos. Então é muito complicado, é muito perigoso, entendeu? Eu acho que vale a pena, às vezes, você gastar um tempo no começo da história pensando nesse curso, se dedicando a entender o que você quer e o que você não quer, para você ter uma mínima situação de segurança para diminuir a chance de uma frustração a quase zero. É claro que fazendo tudo isso que eu estou falando para vocês não é uma garantia. Eu não estou fazendo com que vocês se garantam que vocês vão chegar num ponto que é exatamente aquele ponto que vocês precisavam ter. Aí demanda um pouco de sorte também, de vocês conseguirem sacar o que você precisaria sacar para alcançar aquilo que é preciso para vocês, entendeu? Mas a maior parte do processo vai da demanda de conhecer e escolher, entendeu? Então é muito, muito importante. Quem tiver tempo hoje, se não tiver, não tem problema, ainda dá tempo de ver mais para frente. Dá uma entradinha no site das faculdades que vocês imaginam que vocês gostam. E quem não sabe assim, não tem noção do que vai querer, do que gosta, tal, entra numa faculdade tipo, sei lá, a Unesp, a USP e vê o rol de curso, tipo guia do estudante de vestibular, quais são os cursos que existem, tá? E assim, de sacanagem, chuta uns 3 ou 4 cursos que você não faz a menor ideia do que deve ser, para descobrir o que, que é e ver se você se surpreende. Se você, ou então um curso que você imagina o que é e vai lá, mas é um nome estranho como esse de física computacional, e vai lá para confirmar se o que você imaginava que o curso é, de fato é. Além do que, hoje em dia, nós temos a vantagem do YouTube. Então, por exemplo, que nem esse física computacional. Se você chegar agora, eu não fiz esse teste, mas se você jogar lá no YouTube, o que é o curso de física computacional? Com certeza alguém montou um vídeo mostrando a atuação do profissional, blá 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 blá. Então, pô, sabe, você tem ferramenta, você tem material para você ter um parâmetro para você tomar uma decisão. Então, eu gostaria que, se vocês puderem hoje, já olhar, né? Mesmo quem já falou que queria medicina, quem falou que já queria letras, dá uma olhada para ver. Bom, se não fosse medicina, seria o quê? Se não fosse letras, seria o quê? Para vocês terem essa variedade, tá bom? Gente, obrigado. Eu vou encerrar a gravação agora.